E aí, para entender um pouco por que o mercado está descrente, né? A gente vai agora desvendar a ponta política desse debate sobre o preço da gasolina no Brasil. Você sabe que tem pelo menos 4 projetos tramitando no Congresso Nacional. Um deles mexe em praticamente tudo, o diesel, até energia, gás, enfim, tudo isso entra na conta. Tem outro que foca só no diesel, deixa os outros combustíveis de lado. Enfim, muita gente falando em congelar a alíquota de imposto, o que pode aliviar, mas está longe de resolver o problema, ainda mais por conta do cenário externo. Para entender quais são os limites de ação da política em ano eleitoral, é preciso a gente entender. A legislação impõe limites à ação de governos, não só, né, da Presidência da República, mas governadores e o Congresso também. Por quê? Para que você não maniete, não use o orçamento no ano da eleição para ganhar voto. Basicamente é isso, para manter condições de competitividade entre todos os pré-candidatos. E aí, para entender o que eles podem, até onde eles podem ir, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e também a Advocacia Geral da União, se reúnem hoje com a cúpula, né, do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, o vice Luiz Edson Fachin, que vai assumir em questão de dias a presidência, e também o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE durante as eleições. O que eles querem saber exatamente até onde podem ir com os projetos que discutem o preço dos combustíveis. A gente vai falar direto com ela, a super Larissa Rodrigues, antecipou os detalhes desse encontro e traz aqui pra gente. Ai, Larissa, só um instantinho, eu preciso passar uma informação urgente antes. Parabéns pra você nessa data querida. Parabéns, querida! Que prazer ter você agora todo dia aqui no vídeo com a gente, remando muito, fome de notícia, fome de vida. Que alegria! Parabéns, felicidades! Esse ano é o seu ano de cobrir a eleição. Para quem faz política é o ano de explodir. Vai com tudo, Larissa. Felicidades, e agora vem com a notícia. Engole esse choro aí. Obrigada, Dani. Estou precisando de um ano bom mesmo. Ano passado foi complicado. Mas então vamos tentar voltar aqui agora. Ó, me desconcentrei um pouco, fiquei emocionada mesmo. Obrigada. A gente falava então dessa questão dessa reunião hoje, 19h, reunião virtual. A princípio virtual, então não vai ter aquele encontro presencial ali entre os ministros do TSE, o presidente da Câmara de onde eu falo, né, o Arthur Lira, também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você falava do AGU, Bruno Bianco, e uma informação que eu confirmei há pouco. Quem pediu essa reunião foi o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também participa das conversas. Tudo, então, essa tentativa de saber até onde o Congresso pode ir modificando leis para tentar baratear o combustível, essa ideia dessa autorização por parte do TSE veio, então, da Casa Civil, de Ciro Nogueira. Isso porque as fontes me disseram, o Centrão preocupado, então, de que possa ser usado contra o governo caso se mexa muito na legislação. Então, hoje, 19h, eles se encontram de forma virtual, e a expectativa é que seja apresentado um pedido de informação de forma formal mesmo ali. Eles querem a autorização da Corte do TSE, até onde pode haver modificações. Você falava por se tratar de um ano eleitoral, já que existe a lei eleitoral numa tentativa mesmo de barrar excessos em ano que a gente sabe que vai ter muita disputa. Então, nesse momento que me dizem, Centrão muito preocupado, mas sabe ser essencial para o Palácio do Planalto, para a reeleição do presidente Bolsonaro, que seja, sim, feita qualquer coisa para baratear o combustível, porque é a grande preocupação da população, e ele sabe que isso pode refletir lá na frente em questão de votos. Reunião 19h. O que aconteceu hoje aqui no Congresso Nacional, de onde eu falo? Inicialmente, a expectativa era que os senadores se reunissem ainda pela manhã para discutir 2 projetos de lei que tramitam lá. Essa reunião foi passada para as 2h30 e agora confirmada que vai acontecer 20h, se acontecer. Por quê? Só vão se entrar para discutir os últimos detalhes que podem ser modificados nesses textos depois, se tiver o aval do TSE. Não tem porquê, segundo os parlamentares com quem eu conversei, ter essa discussão agora. É preciso, então, esperar esse trâmite para saber até onde o Congresso Nacional pode ir. Então, você falava que nós temos hoje 4 textos na mesa aqui no Congresso. 2 deles, projetos de lei. Para explicar para quem está em casa, projeto de lei ele é mais fácil de ser aprovado. Precisa apenas
apenas que maioria ali, metade mais um, tanto dos senadores quanto dos deputados, votem a favor. Então, a prioridade agora é votar esses dois projetos de lei. Um trata da questão do ICMS, congelamento do ICMS, e esse você comentava, antes era mais abrangente, agora já estão falando, vamos votar só a questão do diesel, porque é mais fácil de passar. E um outro projeto, esse me disseram que tem consenso maior entre ele para aprovação, já que o do ICMS preocupa os governadores. Esse outro é da questão da flutuação do preço do combustível. Você comentava agora com o NACA, né, que essa flutuação acaba atingindo o preço final, que vem da questão do dólar, da pressão internacional. Esse projeto tenta minimizar os impactos da flutuação do combustível. Além deles, duas PECs. PEC é mais difícil, precisa de uma maioria de votos absoluto, 3/5. Por isso, agora, nesse momento, o TSE autorizando priorizar a votação desses dois projetos de lei do Senado. Depois, o que sobrar e não puder ser modificado por projeto de lei, entraria na PEC que altera a Constituição. E essa PEC seria a PEC da Câmara e não do Senado. Dani. Muito bom, Larissa.